Foucault, o anarquismo e a história, né? Frequentemente ouvimos os Foucaultianos questionarem os possíveis vínculos entre Foucault e os anarquistas, afirmando que o filósofo jamais se disse anarquista, que recusava qualquer forma de territorialização sedentarizante que, ademais, nunca se afiliou aos grupos anarquistas contemporâneos. Vários autores anarquistas, por outro lado, enxergam um Foucault profundamente libertário e, ademais, propõem pensar o pós-estruturalismo como sendo uma forma contemporânea de anarquismo. Falando de sua experiência pessoal, o libertário Salvo Vaccaro afirma que o filósofo não só o aproximou do anarquismo, impedindo-o de se fossilizar no caminho traçado de Bakunin e a Malatesta, como ensinou uma utilização anarquista do texto teórico, sem respeito pela autoridade do nome. Todd May nos Estados Unidos, Salvo Vaccaro na Itália, Edson Passetti no Brasil e Christian Ferrer na Argentina postulam uma continuidade entre as duas correntes de pensamento, entendendo que na tradição histórica do anarquismo pode se encontrar um contexto mais geral a partir do qual o pós-estruturalismo seria melhor avaliado. Enquanto um pensamento libertário, este apresenta-se de modo descentralizado, plural, anti-hierárquico e renovador a enfrentar as questões de nossa atualidade. Longe de querer enquadrar Foucault, trata-se da minha insistência de mostrar os vínculos estreitos existentes entre ele e o pensamento libertário e de, ao mostrar a forte presença anarquista em sua forma de pensamento, de criar condições para se revisitar a história do anarquismo e a vida dos homens e mulheres infames. Sobretudo busco novas formas de contar a história e de acertar as contas com o passado. Neste texto, portanto, pretendo trazer subsídios para essa discussão, ampliando o leque das informações históricas disponíveis sobre as relações entre o pensamento de Michel Foucault e a tradição libertária. Um caminho interessante nessa direção foi escolhido por Salvo Vaccaro, ao fazer um levantamento dos textos anarquistas presentes na obra de Foucault. Assim, ao encerrar Vigiar e Punir, por exemplo, o filósofo alinha-se ao lado dos anarquistas, afirmando que as polêmicas desenvolvidas na primeira metade do século serão despertadas pela reação tão ampla de resposta aos anarquistas, quando, na segunda metade do século XIX, eles, tomando como ponto de ataque o aparato penal, colocaram o problema político da delinquência, quando pensaram reconhecer nela a forma mais combativa de recusa da lei, quando tentaram não tanto heroicizar a revolta dos delinquentes, quanto desligar a delinquência em relação à legalidade e à ilegalidade burguesa que a haviam colonizado, quando quiseram restabelecer ou construir a unidade política das ilegalidades populares. Aqui apresento alguns pontos das reflexões históricas, filosóficas e políticas da intelectual anarquista italiana Luci Fabbri, nascida em Roma em 1908, professora da Universidade da República do Uruguai, no Uruguai, no que se aproximam da produção de filósofos. Estes pontos convergem na busca incessante de diagnosticar os problemas do presente e de encontrar novas saídas na atualidade. Incidem sobre a crítica do poder, a construção de uma concepção libertária da história e a proposta de constituição de novas subjetividades como conquista da autonomia. Em suma, nos dois autores definem-se novas possibilidades libertárias de relação com o presente, o passado, consigo e com os outros. Luce não se define como Foucaultiano, nem Foucault se identifica como anarquista. Ambos, porém, revelam preocupações filosóficas comuns e posições políticas muito próximas, colocando-se em uma tradição crítica do marxismo e do liberalismo. Enquanto crítica do poder em suas manifestações moleculares, a libertária pratica já nos anos 30 aquilo que, décadas depois, ele teorizará com conceitos próprios. Ao mesmo tempo, sabe-se o quanto o pensamento do filósofo é libertário, seja ao formular a crítica do poder mais instigante no mundo contemporâneo, seja ao perseguir a possibilidade de pensar diferentemente, pensar outramente, e de criar novas formas de subjetividade no mundo constantemente pressionado pela ameaça totalitária. O desafio é, então, como desconectar o crescimento das capacidades e a intensificação das relações de poder, pergunta ele. Preocupado em reatualizar o anarquismo, Luci Fabbri desenvolve uma profunda reflexão filosófica e política sobre a história a partir de uma grande inquietação em relação à necessidade de encontrar novos instrumentos conceituais para pensar o presente e captar a historicidade e a singularidade dos acontecimentos do passado. Pesquisando temas históricos como a ascensão do fascismo, as criações revolucionárias da Revolução Espanhola, os impasses da Revolução Cubana, a experiência do autodidatismo, ela constrói progressivamente uma leitura literária do passado que, ao mesmo tempo, procura teorizar em vários textos. Além do mais, se tratando de uma crítica literária cujo principal estudo focaliza a poesia de Leopardi, poeta italiano do século XIX, suas reflexões sobre a história articulam-se fortemente com a discussão literária. Esses são trechos dessa obra, Foucault, História e Anarquismo, segunda edição da Margaret Hago. Até a próxima.